No vídeo de hoje eu vou abrir minha mochila e mostrar para vocês todos os equipamentos e acessórios que fazem parte do meu dia a dia. Quais drones eu uso, como eu escolho os equipamentos ideais para cada voo que eu faço, em que momento eu uso esse ou aquele drone e até onde eu consigo chegar com esses equipamentos que estão sempre comigo para onde quer que eu vá. Quem sabe assim, dividindo a minha experiência com vocês, eu consiga te ajudar a transformar as suas ideias em vídeos incríveis com drones. A minha história com drones já é bem antiga. Eu já tenho drones desde a época do primeiro drone da linha Consumer da DJI, o Phantom 1. Um drone que não tinha integração com nenhum tipo de aplicativo. Você tinha que voar praticamente olhando para o drone. Não existia tela, não tinha câmera nele. Você era obrigado a colocar uma GoPro nele se quisesse conseguir algum tipo de imagem aérea e ele voava até no máximo 100 metros de distância. Uma coisa totalmente surreal se a gente pensar o quanto essa tecnologia evoluiu nos dias de hoje. Era isso que a gente conseguia de melhor naquela época usando uma GoPro acoplada no drone. E por que eu estou falando e mostrando isso para vocês? Porque depois de ter usado o Phantom 1, Phantom FC40, Phantom 2 Legion Plus, Phantom 3, Phantom 4 e praticamente todos os drones da linha Mavic, desde o primeiro da série Mavic, eu realmente me encantei pelos minis. Pelo tamanho, pela praticidade, pela portabilidade e principalmente pela qualidade das imagens que esses minizinhos aqui conseguem trazer pra gente nos dias de hoje. Hoje eu vivo basicamente desses drones. Eu dou treinamento de pilotagem, eu faço imagens aéreas para algumas construtoras, eu dou consultoria particular para quem precisa e faço serviço de homologação de drones. Mas em todos os trabalhos em que eu preciso de drones, tudo aquilo que eu carrego na minha mochila é mais do que suficiente. Dá e sobra. E o que eu vou falar a partir de agora para vocês não é uma verdade absoluta. Isso é a minha opinião e para o meu uso, para fazer o que eu faço e da forma que eu faço. O que você tem que saber antes de decidir qual drone você vai comprar para você poder levar na sua mochila é pensar muito bem e entender exatamente o que você vai fazer com o seu drone. Qual o objetivo de você comprar seu equipamento. Se você vai trabalhar ou se você vai só brincar com ele. E se você for trabalhar, que tipo de trabalho você vai fazer? Se você vai fazer filmagens em eventos, topografia, se vai voar em locais internos ou externos, enfim. Cada um dos modelos de drones existentes hoje no mercado tem um propósito, tem uma função específica e é isso que você deve considerar sempre. Até para que você não se arrependa depois e acabe tomando um prejuízo na hora de revender o seu drone usado. E aqui já fica a minha primeira dica. Se você estiver querendo entrar nesse nosso universo, mas ainda tem alguma dúvida sobre qual drone você deve comprar, dá uma ligadinha para trocar uma ideia com o pessoal da FlyPro. Além de comprar seu equipamento com garantia, nota fiscal e toda a documentação que você precisa para pilotar seu drone com toda a segurança aqui do Brasil, eles vão te mostrar de maneira muito clara qual drone vai se encaixar exatamente naquilo que você precisa. Esse aqui é meu kit básico que anda sempre comigo. Isso aqui me atende em 100% das minhas necessidades. Eu consigo dar aulas de pilotagem aqui em São Paulo, consigo fazer filmagens aéreas para empresas, consigo fazer voos indoor, consigo ter imagens belíssimas, totalmente cinematográficas e até consigo passar o tempo, brincar mesmo nas minhas raríssimas horas vagas. É isso mesmo, até nas minhas horas vagas eu tô sempre voando com drone. Tudo que eu tenho aqui é bem básico e todos esses equipamentos você já encontra à venda aqui no Brasil nas revendas oficiais de DJI, como na FlyPro, por exemplo. Basicamente, o que eu tenho aqui é um DJI Avata, um rádio Remote Controller 2, caso eu precise pilotar o Avata como um Mavic, por exemplo, um Motion Controller que eu uso caso eu precise fazer alguma tomada indoor ou caso eu queira fazer um vídeo de exploração, como alguns canais aqui do YouTube fazem, um óculos Goggles 2 para usar com o Avata e o kit Flymore do Avata com 3 baterias e um hub de carregamento para até 4 baterias. Ou seja, eu tenho um kit ProView Combo. Levantando essa divisória da minha mochila, eu tenho também um Mini 3 Pro e o rádio DJI RC. Esse rádio com tela que eu uso para mais de 90% dos vídeos com drones que eu preciso fazer. Quase todos os trabalhos que eu faço, eu uso o Mini 3 Pro e esse rádio. Para o Mini 3 Pro, eu também tenho um kit Flymore com 3 baterias, sendo que 2 delas são as baterias Plus, aquelas que dão quase 45 minutos de voo com o Mini 3 Pro. Eu também tenho e uso sempre os kits de filtros ND da Freewell. E eu tenho para os meus 2 drones, tanto para o Mini 3 Pro como para o Avata. Os kits que eu uso são os mais completos para cada um desses drones. Você nunca vai ver nenhum drone meu sequer subir
se ele não estiver usando um filtro ND. E como você deve ter reparado nessas imagens, desses meus 2 drones aqui, eu utilizo muitos acessórios. Isso aqui me ajuda demais a conservar meus equipamentos que não são nada baratos. Eu vou mostrar para vocês cada um desses acessórios, mas antes, deixa eu explicar o porquê que eu decidi pelo Mini 3 Pro e pelo Avata como os meus drones favoritos e que me acompanham sempre. Pelo menos, até a data de hoje. Primeiro motivo, ambos os drones são pequenos, leves, com uma portabilidade incrível. Em uma única mochila, eu levo 2 drones totalmente completos, as baterias, os filtros, os controles, tudo cabe nessa mochila, ou seja, a portabilidade desses drones é incrível. Segundo motivo, ambos os drones me entregam vídeos com qualidade 4K com até 60 frames por segundo. E o melhor de tudo, os 2 drones têm capacidade de filmar em D-Cine-like, aquele modo mais descontrastado de captação das imagens e que me permite trabalhar o color grade dos 2 drones na edição. Eu consigo deixar o resultado das imagens dos 2 drones bem semelhantes, como se eu tivesse usado um único drone na captação das minhas imagens. Terceiro motivo, por serem pequenos, esses drones aqui são mais discretos, eles não chamam tanta atenção das pessoas. Quando a gente pilota um drone desse porte, ele praticamente passa desapercebido pela maioria das pessoas, o que pode gerar muito menos problema para mim. Quem não conhece esse tipo de equipamento, imagina até que isso aqui pode ser um brinquedo totalmente inofensivo, mesmo a gente sabendo que isso aqui não é um brinquedo. O quarto motivo é que depois da mais recente atualização da DJI, eu posso usar esses 2 drones aqui com os óculos Goggles 2 ou o Integra e voar em FPV usando o mesmo controle para os 2 drones. Ou seja, eu tenho muito mais liberdade de escolha de como voar com esses 2 equipamentos aqui. Quinto motivo, esses 2 drones são totalmente compatíveis com o OcuSync 3.0 nativamente, o que dá muito mais segurança para quem está pilotando esses equipamentos. Vai ser bem difícil a gente perder sinal com essa incrível tecnologia de transmissão da DJI. Motivo 6. Eu considero que mesmo sabendo que a câmera do Avata não tem uma boa resolução noturna, tudo aquilo que a gente filma à noite com o Avata fica um pouquinho granulado, o Mini 3 Pro me salva numa situação dessas. A qualidade de imagem do Mini 3 Pro é absurdamente boa, mesmo em condições de baixa luz. Ou seja, eu tenho drones para voar 24 horas por dia, se eu precisar disso de manhã ou à noite. Sétimo motivo, os 2 drones têm memória interna. O Mini 3 Pro tem 8 GB e o Avata tem 20 GB de armazenamento interno. Se acontecer de eu estar fazendo algum voo e por qualquer motivo algum dos meus cartões de memória der problema, mesmo que o espaço não seja lá grande coisa, eu ainda consigo salvar algum take que eu estiver fazendo dentro da memória interna desses 2 drones. E olha só, isso é mais comum do que você possa imaginar. Isso já aconteceu comigo. O oitavo motivo é que esses 2 drones são capazes de fazer takes internos e externos com muita qualidade e com total segurança. O Avata, ele até que sofre um pouquinho no vento, até pelos protetores de hélice que fazem parte do corpo dele. Mas ele se comporta muito bem, por exemplo, se eu precisar fazer um take do drone entrando numa casa, por exemplo. Já o Mini 3 Pro, ele tem uma capacidade incrível de brigar com o vento. E como ele tem o gimbal de 3 eixos, as imagens ficam absolutamente cinematográficas. Quando eu uso esse droninho aqui para fazer meus takes externos, as imagens ficam incríveis. Ele pode fazer voos indoor? Sim, ele pode. Mas eu prefiro usar da forma que tem que ser. Cada drone cumprindo a sua função. Cada drone fazendo o que de fato ele foi feito para fazer. O nono motivo, na minha opinião, é que eu tenho esses 2 drones dentro da minha mochila. É a mesma coisa que se eu tivesse 5 drones aqui dentro. E eu não falei nenhuma besteira não, é exatamente aquilo que você entendeu. O Mini 3 Pro, eu posso usar ele de 2 formas. Da maneira tradicional, com o rádio DJI RC, voando como qualquer outro drone. Mas agora, eu também posso fazer voos em FPV com o Mini 3 Pro, usando o Motion 2 e os óculos Goggles 2 ou o Integra. Dependendo do que eu precisar fazer de trabalho, voar em FPV com o Mini 3 Pro ajuda demais na tomada de alguns takes, que às vezes precisam ser repetidos várias vezes se eu estiver usando o controle normal. As possibilidades com o Motion 2 são muito maiores e muito mais simples de serem executadas. Com alguns poucos voos, você já está familiarizado com essa nova forma de voar com o Mini 3 Pro. E com certeza, isso vai revolucionar o mundo audiovisual. Já o Avata é como se eu tivesse 3 drones. Eu posso voar ele da maneira tradicional, usando o controle RC2 e voando como se ele fosse qualquer outro drone. Eu posso voar ele usando o Motion Controller para fazer voos mais imersivos e inclusivos com uma segurança incrível, mas eu também posso liberar o modo mais radical dele e voar no modo manual, como se ele fosse um drone racer, um drone de corrida. O controle do drone fica totalmente na sua mão. Não existe essa de você soltar os sticks e o drone ficar paradinho, não. Você tem todos os comandos do drone na sua mão.
Se você errar aqui, é quase certo do drone ir direto para o chão. Mas isso também me dá novas possibilidades de trabalho. O drone ganha em velocidade e liberdade de movimentos, como você está vendo nessas imagens. Esse tipo de captação sai totalmente do comum, e eu imagino que você já deve ter visto alguns takes de drones entrando em casas ou empresas, passando por lugares extremamente apertados para gerar um conteúdo absolutamente incrível para o cliente. Fantástico esses takes, não é mesmo? O décimo motivo é bem simples. Eu posso brincar com esses drones aqui em praticamente qualquer lugar. Normalmente, eu costumo fazer os meus treinamentos e meus voos em clube de aeromodelo aqui em São Paulo. Quase sempre eu estou voando com a galera por aí. Mas com essa nova possibilidade do FPV, diferente do que algumas pessoas têm imaginado e até divulgado aqui no YouTube, sem nunca ter tido qualquer tipo de contato com esse tipo de equipamento, sai aí passando as informações que caça na internet e nem sabem ao certo qual é a sensação de fazer esse tipo de voo, o voo em FPV. Quem faz FPV com Mini 3 Pro com Avata faz isso em locais seguros e numa altura máxima de meio metro do chão. A brincadeira é exatamente essa, baixa. E digo mais, a gente consegue ficar o dia inteiro brincando de FPV até numa pracinha pequena. Num espaço de 50 metros é mais do que suficiente para que a gente fique o dia inteiro brincando. Agora, é claro, até por questões da sua própria segurança, eu recomendo que você nunca faça FPV sozinho em nenhum lugar. Independente da legislação, até porque a gente está falando aqui em voar a meio metro do chão. Quando eu falo para você não voar sozinho em FPV, é porque quando a gente está com um óculos na cara, a gente não vê quase nada ao nosso redor. Se alguém se aproximar de você para te assaltar, por exemplo, você vai ser um alvo bem fácil. Esteja sempre com alguém do seu lado quando você for fazer qualquer tipo de voo em FPV, onde quer que seja. E tem muitas outras coisas que eu poderia relacionar aqui para vocês das vantagens de se ter esses dois drones aqui. Mas aí o vídeo não ia ter fim. O importante mesmo é que o que eu tenho aqui me ajuda demais e, como eu disse, até sobra. Eu realmente não preciso mais do que isso para fazer exatamente aquilo que eu faço. Agora vamos aos acessórios que eu uso e acho essencial para todo piloto de drone. O meu Avata está com as hélices trocadas, nada contra as hélices originais, muito pelo contrário, tudo que é original no equipamento, sem dúvida alguma, é muito bom. Os caras passam anos desenvolvendo esses produtos, então fica tranquilo com as hélices originais. No meu caso aqui, eu só troquei as hélices porque, como a maioria das pessoas já sabem, eu estou sempre fazendo testes antes de criar meus vídeos aqui no YouTube, antes de trazer qualquer tipo de informação para vocês. Então, agora eu estou usando as hélices da Master Ice Creel, justamente para que eu possa tirar das minhas próprias conclusões e preparar um review detalhado desse acessório aqui para vocês. Todo tipo de acessório que eu uso nos meus equipamentos eu procuro usar de uma marca confiável, como são, por exemplo, os acessórios da Sunny Life. E se você pensa que eu estou sendo patrocinado por eles para poder falar isso deles, você está redondamente enganado. Eu nunca tive nenhum tipo de patrocínio usando produtos da Sunny Life. Eu compro mesmo esses meus acessórios no AliExpress. E eu só estou falando isso agora porque existem muitos produtos chineses que você coloca no drone, mas que não servem para absolutamente nada, não protegem nada, são só mais baratos e mais nada. Então assim, a dica que eu dou é que você não procure o mais barato, procure o mais confiável. Afinal de contas, você está com um drone de no mínimo 7 a 8 mil reais. Não vai cair na besteira de perder seu equipamento por causa de um acessório de 50 reais. Ainda aqui no meu Avata, eu tenho esses para-choques frontais em alumínio que são fixados nas duas laterais do drone e servem para proteger o gimbal no caso de qualquer impacto. Além de ser muito eficiente, esses para-choques aqui têm um encaixe que fica certinho na parte lateral do drone, e ele fica fixo pelos dois parafusos originais do drone. A abertura desses para-choques não atrapalham o ângulo de visão da câmera, e se alguém tem dúvida se esse tipo de acessório aqui funciona, eu estou mostrando um vídeo agora aqui para vocês da primeira queda que eu tive com o meu Avata. Eu estava fazendo um voo em modo manual num clube de aeromodelo, quando de repente, do nada, uma das hélices originais do drone quebrou e o drone despencou de 32 metros de altura. A única coisa que eu tive que trocar nesse drone foram os protetores de hélice. Esse para-choque frontal protegeu totalmente o gimbal do meu drone. Nada deixou de funcionar no equipamento. Eu estou voando com ele até hoje sem problema algum. Eu até tenho uma certa desconfiança do que pode ter acontecido com o meu drone. Muito provavelmente foi esse acessório aqui que eu coloquei nos protetores de hélice que deve ter balançado e batido numa das hélices. Não teve nada a ver com o problema do drone ou coisa parecida. Eu mesmo, ou melhor, esse acessóriozinho aqui é o que deve ter causado a quebra das hélices e a consequente queda do meu drone. Mas os para-choquezinhos aqui, eles realmente funcionaram.
No Avata, eu também uso esse suporte da Sunlife que prende a bateria do Avata no corpo do drone, evitando que ela saia numa eventual queda e eu não perca a minha bateria. Esse suportezinho também estava no meu drone no dia da queda, e pelo menos no meu caso ele funcionou muito bem mesmo. A bateria não saiu do drone. Já no meu Motion 2, no meu rádio RC2 e no rádio DJI RC do Mini 3 Pro, eu uso essas capinhas de proteção em silicone. Elas ajudam a conservar meus equipamentos e eu uso isso principalmente porque nas vezes que eu estou fazendo algum tipo de trabalho em campo, dependendo do local, em alguns momentos eu preciso obrigatoriamente colocar o rádio controle no chão para ajustar alguma coisa no drone. E para evitar qualquer dano nos meus rádios, essas capinhas aqui são realmente mais do que necessárias para mim. E tem diferença sim, viu? As da marca Sunlife são realmente bem superiores e têm um encaixe muito mais preciso nos rádios. É top mesmo. No meu rádio DJI RC, eu também uso uma película de vidro protetora para evitar riscos na tela e até mesmo evitar que o vidro principal quebre no caso de uma queda do rádio no chão, mesmo sabendo que isso é praticamente impossível de acontecer, já que eu também uso uma alça de pescoço muito bem feita e extremamente confortável, que já vem com esses dois suportes que você fixa na parte de baixo do DJI RC e pendura o rádio no pescoço. E quando eu preciso usar o outro rádio com a Avata, eu simplesmente uno as duas pontas dessa alça e prendo no RC2, principalmente quando eu estou voando com a Avata em modo manual. No meu caso, isso aqui ajuda demais, eu posso voar tranquilamente sem me preocupar se o rádio vai cair da minha mão. Os filtros ND que eu uso são da Freewell e, na minha opinião, os melhores filtros do mundo, já que eles têm garantia permanente. Quando meu drone caiu, o filtro ND que estava no drone ficou no lugar, ele não soltou da câmera do drone e nem sequer riscou com a queda. Prova de que realmente esses filtros são para a vida toda. Os carregadores que eu uso são de 65 watts e eu escolhi esse modelo da Baseus, o GAN Pro. Ele tem duas saídas USB tipo C e uma saída USB normal, e você pode usar só uma ou as duas saídas em conjunto. Essa daqui é uma marca bastante confiável e esse mesmo carregador eu uso para carregar todas as baterias dos meus drones, todos os rádios e até meu próprio celular de maneira rápida. Em praticamente meia hora, o meu iPhone 14 Pro Max está com metade da capacidade total do meu aparelho. Eu realmente recomendo demais esse carregador. Por último, eu não posso deixar de mencionar essa mochila aqui. Essa minha é totalmente original da DJI e eu comprei fora do Brasil na própria loja da DJI. Mas dando uma pesquisada aqui no AliExpress, eu já vi que os chineses já fizeram uma cópia praticamente perfeita dessa mochila com um preço totalmente acessível. É praticamente impossível você saber qual delas é original ou não. Pelo menos pelas fotos, dá para perceber que ela é idêntica à original. Além de ficar tudo totalmente organizado dentro dessa mochila, ela é extremamente leve, não pesa absolutamente nada. É bastante confortável você colocar essa mochila nas costas com seu equipamento dentro dela. E você pode ter certeza de que tudo vai ficar muito bem protegido. Eu deixo sempre os meus equipamentos dentro dela, mesmo quando eu vou guardar os drones. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das melhores opções de mochila que eu encontrei até hoje no AliExpress. E é a melhor mochila que eu já comprei para transportar com total segurança todos os meus drones. Bom pessoal, é isso que eu uso, é isso que eu tenho e é com isso que eu ando sempre que eu saio para voar, seja para trabalhar ou seja para me divertir. E é claro que existem muitos outros modelos de drones bem superiores a esses que eu uso, mas como eu falei desde o início desse vídeo, para aquilo que eu faço e pela praticidade que eu tenho com esses dois drones aqui, eu acho que por um bom tempo eu não vou precisar trocar de equipamento. O link para todos esses produtos que eu apresentei aqui, que são os acessórios que realmente eu uso, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, mas você também pode encontrar todos esses produtos relacionados no site bymarcão.com.br. Clicou em cima do produto, você vai ser direcionado diretamente para o link externo do produto. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza? Fui!